Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No quadro de hoje, do mês de outubro, eu convidei a Alda Lisboa. Seja bem-vinda, Alda. Como é que Olá, pessoal, estás? bem-vindo ao canal da Nair mais uma vez. Eu estou bem, obrigada, Nair. Obrigada pelo convite desde já. Espero que seja uma conversa ótima entre amigas e que o pessoal aproveite o conteúdo. A Alda é formada em psicologia e com esse mês de outubro, no dia 10, foi celebrado o Dia Mundial da Saúde Mental. Nós vamos falar hoje um bocadinho sobre a saúde mental, mas antes disso, roda a vinheta. Então, para começar hoje o nosso tema saúde mental das mulheres, a Alda vai começar por definir o que é então a saúde mental. Então, hoje em dia falamos muito em saúde mental, mas em termos mais técnicos, acho que as pessoas normalmente também estão habituadas muito a ouvir doenças mentais, saúde mental associada a doenças mentais. Mas hoje em dia nós não tratamos mais doenças porque sentimos que tem um certo estigma a dizer doença. Uma pessoa é uma doente mental, porque agora é uma doente mental, tem um certo estigma nessa palavra, então tratamos mais por transtornos, né? Okay. E o que é que são todos, como é que são caracterizados, o que é que são esses transtornos mentais? São caracterizados aqui por combinações de pensamentos, emoções, comportamentos, ou podem ser caracterizados como anormais, né? Fogem daquilo que é o padrão, o regulamento de um comportamento normal, de um pensamento normal, e isso então caracteriza aqui um transtorno mental. Ok, então nós podemos dizer que a depressão, a ansiedade são transtornos mentais? Transtorno, exatamente assim que se chama-se transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, porque dentro do transtorno de ansiedade tem vários tipos, mas sim, é transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Okay. Falamos do assunto saúde, as pessoas preocupam-se mais com o físico, né? E esquecem-se da questão da mente, da questão do social. O que tens a dizer em relação a isso? É que nós somos um todo. As pessoas às vezes esquecem isso. As pessoas querem, por exemplo, ir para o ginásio para cuidar da saúde do corpo, fazer dietas, e tudo que está associado ao corpo, as pessoas tendem a sobrevalorizar. E aquilo que é a parte imaterial, né? Aquilo que nós não vemos, nós tendemos a descartar isso, mas nós somos um todo, e ter essa percepção é muito importante, porque se um lado está a falhar, o outro não consegue funcionar. E até porque tem vários transtornos que têm também depois somatizações. O que é isso? Ou seja, são transtornos que são até do fórum físico e que depois podem afetar o fórum psicológico também. Okay. Isso é um todo, o corpo é um todo. Nós temos que tratar tanto da nossa saúde física como da nossa saúde mental para manter o todo a funcionar bem. Ok. Então, tirando a depressão, por exemplo, que ouve-se mais na depressão e a ansiedade, quais são os outros transtornos, assim, que afetam mais tanto homens, nesse caso, como mulheres, e até muitas vezes também as crianças? Falando em transtornos mentais, tem vários. Como se os mais conhecidos e mais populares, tem a depressão, tem a ansiedade, tem a esquizofrenia, tem a bipolaridade, por exemplo, tem vários transtornos, tem o transtorno dissociativo, o PTSD, não é, que é causado por eventos traumáticos, né? Quando uma pessoa sofre algum evento traumático e depois isso acarreta várias... Era falar só do transtorno pós-traumático, já seria um vídeo inteiro para falarmos sobre isso, mas é um assunto que me interessa, por isso é que eu toquei, mas sim, tem vários transtornos que podíamos aqui citar. Agora, entrando mais para o universo feminino, né? Eu tive a ver uma pesquisa que normalmente as mulheres sofrem 2 vezes mais do que os homens no que se trata de problemas de saúde mental ou então transtornos mentais, né? Então, e muitos desses fatores estão ligados a fatores biológicos, como questões que estão ligados à menstruação, ao pós-parto, à menopausa, ou ainda outros fatores também estão ligados, por exemplo, a assédio ou à desigualdade, que tem acontecido muito nas sociedades hoje em dia. O que é que tens a dizer em relação a esses fatores? Como é que isso pode afetar o universo feminino? Exatamente. Como disseste aqui muito bem, o nosso corpo, os corpos são diferentes, né? Os homens produzem certos tipos de hormonas, as mulheres produzem outros tipos de hormona, mas falando aqui mais especificamente de todo o ciclo menstrual, e não só do ciclo menstrual, mas do ciclo da vida da mulher, do ciclo da vida da mulher, acarreta aqui grandes transformações, desde logo a menarca, que é a primeira menstruação, depois entramos provavelmente na fase fértil, para quem entra, porque infelizmente sabemos que nem todas as mulheres depois conseguem ter esse período. Entramos na pré-menopausa, depois vamos na menopausa, e todas essas transformações, para nós parece que só estão a acontecer. O tempo está a passar, agora estou a menstruar. O tempo está a passar, agora estou na idade fértil. O tempo está a passar, agora estou na menopausa. Não, são transformações hormonais que estão a acontecer dentro de nós, que para nós são invisíveis, mas que elas por si só já acarretam uma grande carga para o nosso organismo, e elas são responsáveis por, vamos dizer assim, quebrar o equilíbrio, desbalancear aqui as hormonas. Falando propriamente aqui dos fatores hormonais, pesquisas recentes mostram que as mulheres sofrem 40% mais de transtornos mentais do que os homens, 40% mais. E
desses fatores, por exemplo, com relação à ansiedade e à depressão, já tem estudos que mostram que os fatores hormonais influenciam nesses transtornos ao longo do ciclo menstrual e ao longo da vida da mulher, porque causa então aqui essa flutuação desses ansiolíticos. Por exemplo, o hormônio nós chamamos hormônio da felicidade, mas aqui é a serotonina. O nome para o hormônio é serotonina. São hormônios que fazem comunicação entre as células nervosas e eles têm como função principal no nosso organismo regular o sono, regular o humor, regular o apetite. E quando nós estamos no ciclo menstrual, esses hormônios estão sempre a flutuar, por isso também daí as alterações de humor. Sempre que a nossa serotonina está mais baixa, nós estamos com um humor péssimo, nós dormimos menos e, graças a Deus, não são casos extremos que precisam chegar, a não ser que tenhas algum transtorno diagnosticado que precises realmente fazer aqui algum tratamento com fármacos, né, com medicamentos, mas tem várias coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, melhorar a nossa alimentação, praticar exercícios físicos, porque os exercícios físicos libertam muito a serotonina, porque quanto mais, daí tem pessoas que são viciadas em exercício físico. Na verdade, ela não é viciada em exercício físico, ela é viciada naquilo que o exercício físico faz no organismo, essa liberação da serotonina. Quando tu praticas, tu tens essa sensação de bem-estar, porque o teu corpo está a ser bombardeado com serotonina, é uma sensação de felicidade, não é o exercício físico em si, mas é aquilo que o teu corpo está a produzir pelo exercício físico. E essas coisas todas depois ajudam a melhorar, ajudam a aumentar o nosso nível de serotonina, consequentemente ajudam-nos a dormir melhor, a ter melhor humor, melhor estabilidade. E as questões que têm a ver, questões mais sociais, né, têm a ver com o assédio, têm a ver com a desigualdade, muitas das vezes vemos ainda isso acontecer no século XXI, esta comparação que surge no mercado de trabalho, como isso afeta diretamente as mulheres? Eu acho muito importante aqui dizer que, primeiro, nós somos criados homens e mulheres com as mesmas capacidades. Claro que nós temos funções diferentes, mas não significa que tenhamos aqui capacidades menores ou que uns tenham mais capacidade que os outros tenham menos capacidades. E agora, muito recentemente, com a entrada das mulheres, porque antigamente as mulheres não estavam no mercado de trabalho, os homens estavam no mercado de trabalho, as mulheres ficavam em casa, e não tem nada de errado nisso, alguma mulher que esteja em casa. Estar em casa é ótimo, desde que a pessoa sinta-se bem, que a pessoa tem que sentir bem, estar a produzir, estar feliz onde está. Quem está em casa, quem não trabalha, desde que a pessoa esteja a sentir-se bem, sentir-se produtiva, feliz em casa, está ok. Para as mulheres que vão para o mercado de trabalho, infelizmente, ainda tem essa cultura um pouquinho machista nas organizações, não é? E essa questão do assédio é muito importante. E um fato curioso, os homens também sofrem muito assédio, mas é muito assédio no trabalho, muito assédio. E nós não falamos nisso, porque é uma coisa muito sutil. Mas por quê? Porque quando o assédio também, quando as mulheres sofrem assédio, normalmente elas sofrem de pessoas que estão numa posição hierárquica maior. E já causa muito desconforto. Tanto é que as pessoas não têm, e as regras em si para definir o assédio sexual, não é como nós pensávamos, que o teu chefe falou uma coisa e isso é assédio, não. Para ser considerado assédio, eu tive isso em consultoria das organizações, tem um conjunto de critérios que tem que se encaixar, inclusive o número de investidas. Se o teu chefe falou uma vez alguma coisa contigo, isso não é considerado assédio. Tem que ter um número de vezes que aquilo se repetiu e com outros fatores que também estão aí para ser considerado assédio, e aí sim você fazer um reporte a isso. Mas as mulheres, infelizmente, ainda pelo medo de perder o trabalho, algumas têm filhos para sustentar, têm famílias, ainda não se tem essa liberdade de se reportar isso. E depois isso reprimido causa transtornos de ansiedade, causa transtornos de depressão, porque a pessoa vê-se ali entre a espada e a parede, como se diz na gíria, porque não vai deixar o trabalho, porque tem família para sustentar, mas ao mesmo tempo o local de trabalho torna-se essa coisa insustentável. Então só começa a ter transtorno de ansiedade. Assim, só quando sabe que já vai para o trabalho, já tem aquilo em mente, já vou aí, já vou aturar aquele chefe, que vai fazer um tipo de piada, vai fazer alguma coisa que não vai agradar, e a pessoa já começa a ficar ansiosa, só de pensar nisso, vir aqueles pensamentos disfuncionais, a pessoa já vai criando, e quando isso é no extremo, a pessoa pode sim chegar a desenvolver depressão severa, porque a pessoa sente-se encurralada. Ok. Agora, na tua opinião, como é que é vista a questão da saúde mental em Angola, né? Falando agora das mulheres angolanas, é algo que é visto de forma séria, é algo que é tratado, ou então ainda é frescura, como se diz na gíria? Essa questão em toda a parte do mundo, essa questão da saúde mental tem muito a ver, tanto o diagnóstico como a aceitação, como o tratamento. Infelizmente, ainda tem um peso muito grande da situação econômica, não vou dizer só econômica, porque não é só econômica, é socioeconômica da pessoa. Infelizmente, ainda vemos pessoas que têm condições socioeconômicas mais baixas, até pelo acesso, por isso que não é só econômica, é socioeconômica, porque tem a ver com a educação, com acesso à informação, esses fatores todos depois influenciam, até pelo acesso à informação
informação, muitas pessoas não sabem que se calhar aquilo está a sofrer, aquilo é um transtorno, aquilo é uma coisa que é uma doença, que está considerada uma doença e pode ser tratada e deve ser tratada. Ainda não temos essa informação, acho que falta muito isso ainda, a sensibilização, a informação, os mídias deviam fazer isso melhor, o próprio Ministério da Saúde devia promover campanhas de informação, sensibilização para essas questões, porque realmente ainda há muitas mulheres em Angola que sofrem de várias questões psicológicas, infelizmente, e não são tratadas. Se calhar não são coisas também se calhar nem conseguem identificar que estão a passar por algum transtorno e... Não conseguem. É necessário munir as mulheres em geral de informação para que quando esse assunto, digo as mulheres, mas digo na verdade a sociedade em geral, né? Dar informação, porque a informação pode ser que ajude as pessoas a saírem da ignorância e conhecerem as coisas como são, tratarem as coisas pelo nome, e é isso que disseste, ainda tem muito estigma. E por isso é que não falamos doente mental, doente mental, só pensa que é uma coisa para a psiquiatria, anda aí a tomar isso é maluco, como as pessoas dizem, ainda há muito estigma sobre isso. Muitas questões depois evoluem para quadros psiquiátricos que nem deveriam, porque poderiam muito ser tratadas. Porque as pessoas pensam que as pessoas, quando têm algum tipo de transtorno mental, necessariamente têm que fazer algum tratamento com fármacos. Não. Existem aí as psicoterapias das diversas modalidades. Nem todos os transtornos chegam até a fase de tratamento com fármacos, com assistência correta, com o diagnóstico prévio. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, porque assim faz um acompanhamento logo no início, aquilo não evolui para um quadro mais grave, de uma depressão severa, porque é muito difícil sair de uma depressão severa. São anos, para já nunca se sai completamente de uma depressão severa, porque é um tratamento é para a vida mesmo. E essas coisas, quando diagnosticadas mais cedo, ajuda muito, fazem toda a diferença. E para mim é isso, a questão da Angola é apostarmos na informação, na formação de profissionais que sejam responsáveis com aquilo que eles têm em mão, porque nós, quando temos conhecimento, nós temos que ser responsáveis por esse conhecimento, e o conhecimento é para ser transmitido, para ajudar outras pessoas e não para guardar para nós, não é para termos um diploma e dizermos que somos formados, não. Essa informação é para ser passada, é para contribuir para alguma coisa, para a sociedade, sempre com vista a um bem maior, que é o do próximo, porque na verdade é isso, nós não nos formamos para nós mesmos. Entrando numa questão que tem a ver com a pandemia, né? Nós vimos que ao longo de alguns anos nós tivemos a passar por isso e alguns países ainda estão a sentir essa questão da pandemia, e nós vimos que as famílias tiveram que fechar-se em casa e lidar com toda essa questão da pandemia, e muitas mulheres viram-se encurraladas, né? Tem que lidar com o trabalho, teletrabalho, educar os filhos, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, tudo isso, e o número de mulheres com problemas, né, de saúde mental aumentou drasticamente. Então, como é que as mulheres podem resolver essa questão sem gerar nelas um problema de saúde mental? Uma coisa que eu acho muito importante, e nós ainda não temos essa cultura, principalmente nós mulheres, porque nós também crescemos muito a ouvir que nós podemos fazer tudo. Nós somos mulheres, somos multitask, podemos fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo, e nós crescemos muito com essa cultura de super mulher. Yeah. E uma coisa, e isso eu vou dividir aqui assim algumas partes. Para quem é mãe, para quem tem que cuidar de um filho, para quem tem um esposo para cuidar, uma casa para cuidar, eu aconselho sempre a tirar um tempo para ela. Nós temos que aprender, dizer, esta é a minha hora do dia. Vais ficar sem fazer nada, vais ficar a meditar, vais ficar a relaxar, vais ficar a ouvir música, mas nós temos que aprender a ter esse momento conosco. Senão, já tratei de casa, já tratei, e agora tudo já está. E não, quando digo tudo já está, não significa que vais meter a limpar, e não sei o que, quando já acabou de limpar, já está exausta, agora... Não precisa, nós não precisamos fazer tudo ao mesmo tempo, isso é uma coisa que nos consome. Yeah. E nós crescemos sempre a ouvir isso, não, e temos essa coisa, é uma cobrança até interna para algumas, né? Tu tem que estar perfeito, tu tem que estar... Não existe perfeição em nenhum outro lugar a não ser em Jesus, e Ele nos ajuda e Ele nos dá esse descanso. Ele diz, vindo a mim. Nós temos que aprender isso, a encontrarmos um tempo do nosso dia para nós, independentemente daquilo que tu vais fazer, como tu vais usar. Umas vão vencer, outras vão ouvir música, outras vão ler um livro, mas ter esse momento para ti é muito importante. Muito importante. Para quem é solteira, para quem ainda vive com os pais, para quem não tem, às vezes, porque as relações também com os pais podem ser complicadas, as pessoas podem investir em exercícios físicos, mesmo para quem é casada, podem investir, nem que for 30 minutos de uma caminhada, 30 minutos de uma corrida, 30 minutos no ginásio, faz toda a diferença para o nosso dia. E uma coisa muito importante é o diálogo. Nós temos que aprender a conversar, a dialogar, porque quando nós estamos dentro de casa muito tempo fechado com outra pessoa,
inevitavelmente nós começamos a ver coisas que, cara, se eu passo o dia todo na rua, estou de segunda a sexta a trabalhar, eu só estou com meu esposo no sábado e no domingo, eu só estou com os meus pais no sábado e no domingo. Tem certas coisas, certos detalhes, certos hábitos que eu não consigo observar bem, vamos passar, se calhar vai fazer uma vez, não vai me irritar, porque segunda-feira já vou trabalhar, não é uma coisa que eu estou a ver constantemente. Mas quando nós estamos constantemente com uma pessoa, nós tendemos a não é ampliar os defeitos sempre tiveram aí, mas eles tornam-se mais visíveis pelo tempo de convivência que nós temos. E a conversa não só ajuda aqui na resolução do problema em si, mas eu acho que ajuda a estreitar os laços, porque uma vez que tu tens uma conversa sincera com uma pessoa sobre aquilo que te incomoda e a pessoa percebe e vice-versa, eu acho que os vossos laços ficam muito mais fortes, porque vocês agora conseguiram entender uma coisa que se calhar chateia o outro e é uma coisa que vos une. Agora vocês vão trabalhar os dois, não é? Ou a família, se for caso de uma família, para aquele bem, para que aquilo esteja resolvido, e é uma coisa que vai criar uma união. Então acho que o diálogo é muito importante, faz com que essa nossa convivência em lockdown, né, seja uma coisa mais leve. A Alda acabou de falar sobre muitos cuidados, né, que as mulheres não só devem ter para poder gerir essa questão da saúde mental, os exercícios, pequenos hábitos, né? Por vezes achamos que, não, vou deixar de fazer algo pela minha casa, para fazer uma coisa tão pequena como, sei lá, passar tempo, assistir alguma coisa, como ir dar uma volta. Só que são essas coisinhas pequenininhas, feitas, né, com alguma regularidade, que podem ajudar a evitar certos problemas. E vou aproveitar um bocadinho, eu sei que a Alda também é cristã, assim como eu, então queria saber se tem alguma relação entre a saúde mental e o cristianismo. O que é que tu pode falar acerca disso? É como eu costumo dizer, né? Nós cristãos tendemos a separar as coisas, né? E agora já entrando nesse lado que tu tocaste, nós tendemos muito a separar as coisas. Mas a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Então, Cristo é tudo em todos. Então, todas as coisas estão ligadas. E às vezes acompanho vários pastores, líderes religiosos, que recebem muito essa questão, por exemplo, no Instagram, nas caixinhas de pergunta, eu posso ir a um psicólogo mesmo sendo cristão? E sim, a resposta é sim, você pode ir a um psicólogo mesmo sendo cristão, porque o ser cristão não te faz de ti um super ser humano. Nós, como cristãos, também temos os nossos problemas que precisam ser resolvidos, mas claro, uma coisa que nós temos que ter em mente é sempre que para quem crê em Deus, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, não é? Soberano sobre todas as coisas. E uma coisa que as pessoas precisam parar de achar é que Deus não está na medicina, porque também há muito esse estigma, essa coisa de, sem querer ferir sensibilidade, as pessoas não, só Deus vai, claro que Deus vai curar, Deus cura todo mundo, se Deus quiser nesse momento, todo mundo que está no hospital é curado, mas o Senhor também, porque senão o Senhor não nos capacitaria com conhecimento. Dá o conhecimento. A ciência não evolui porque a ciência do nada... Não. O Senhor é que dá o conhecimento aos homens. A evolução da ciência tem a ver com o Senhor, porque o Senhor é que capacita os homens para descobrirem novas coisas. Então, temos que aprender isso. Claro que é necessário que nós estejamos bem. Uma coisa muito clichê que se diz sempre, né, que se a nossa relação vertical com Deus estiver boa, a nossa relação horizontal com os homens também estará boa. Claro que é necessário que a nossa relação com Deus esteja boa, que não vou entrar aqui em detalhes o que é que dizer essa relação estar boa, porque não é esse o tema, mas é necessário sim que a nossa relação com Deus esteja boa e que nós saibamos sim que nós podemos encontrar apoio nos nossos pastores, nos nossos líderes, nos nossos irmãos da igreja, mas que também não há problema nenhum em irmos a um psicólogo, porque são pessoas formadas, pessoas que se foram capacitadas e têm estratégias que vão nos ajudar também a resolver o nosso problema. Então, fazer essa união, mais uma vez, não há uma separação, mas há uma união. Se Deus ter um acompanhamento psicológico e um acompanhamento pastoral, melhor ainda, que as duas coisas vão contribuir para o teu bem. Então, não há essa separação. E vou contando que o médico é uma pessoa capacitada, é uma bênção que Deus colocou nas nossas vidas, temos médicos, temos medicamentos que nos ajudam, e eu vou olhando para isso como uma bênção, como um recurso que o Senhor disponibilizou para nós. Agora, para terminar, saúde mental, né, transtornos mentais nesse caso, tem cura, tem como resolver isso? Algumas pessoas nesse momento estão pensando, mas eu estou a passar por isso há muito tempo e até agora nada, não consigo ver nenhuma solução nisso. Tem cura para os transtornos mentais? Depende também da gravidade, do nível. São variados, e alguns deles têm cura sim, e outros não. Por exemplo, a esquizofrenia é uma coisa que não tem cura, né? É uma coisa que não tem cura. O Alzheimer, até agora, porque recentemente, digo até agora porque pronto, também as pesquisas, como são muito recentes, e as coisas da ciência demoram anos e anos até provar, não porque aconteceu com uma pessoa, são vários anos de estudo, mas recentemente eu estive a ver uma pesquisa que
ele está a fazer agora nos Estados Unidos um tratamento com choques, que é para Alzheimer, e que, as pessoas estão a dizer que há melhorias, mas é como eu disse, a ciência avança e ainda tem vários outros testes a serem feitos. Então, o Alzheimer, por exemplo, doença do Parkinson, tem várias doenças que ainda não têm cura, infelizmente, tem mesmo que ser, algumas os fármacos diminuem os sintomas, fazem com que tenhamos uma vida mais saudável, vamos dizer assim, né? Com menos sintomas. Outras, se for um caso de uma depressão leve, sim, têm cura, podem ser curadas, não necessariamente tem que ser com fármacos, com psicoterapia, com acompanhamento, com aconselhamento, várias estratégias que podem ser usadas, que a pessoa pode verificar isso com o seu profissional de saúde, podem ser curadas. Se for o caso de uma depressão mais severa, como já disse, não costuma ser curada normalmente, porque é um acompanhamento que a pessoa vai fazer, mas as pessoas têm que entender, quando eu falo de depressão severa, não é uma tristeza, não é você pensar que as pessoas confundem depressão com tristeza, não estou falando de uma coisa profunda, de uma coisa que a pessoa já não vê luz para a vida, já não vê esperança, e normalmente não é uma coisa que a pessoa está com 1 ou 2 anos, não, é uma coisa que já se arrastou por longos anos, desculpa, e a pessoa já chegou a um estado que é muito difícil depois sair. Claro, vai ter uma melhoria progressiva com o acompanhamento ao longo da vida, mas pode não chegar a ter uma cura. A cura pode estar ligada a fármacos ou não, podem acontecer apenas com as sessões de psicoterapia, ou pode ter aqui algum tipo de ter aqui alguma intervenção em termos de fármacos, de medicamentos, mas isso são todas questões que são relativas e tem que ser vista com um profissional que vai atender quando for procurar ajuda. São informações todas que o profissional passa sempre, o tempo da psicoterapia, se for em caso de fármacos, não costuma assim se dizer o tempo, mas pronto, tem o tempo que o fármaco vai agir, mas tudo isso aqui é visto, é dosado, é regulado pelo profissional. Há um conselho aqui para as nossas mulheres, né, que estão a assistir esse vídeo, o que é que deixas como conselho para as mulheres em relação a esse tema da saúde mental? Cuidem-se muito, pesquisem, porque hoje em dia pesquisem fontes fidedignas, claro, não basta pesquisar, não tenham medo de aprender sobre o vosso corpo, é muito importante conhecermos o nosso corpo, como funciona, é isso que eu disse, ao longo do nosso ciclo de vida, né, as transformações vão acontecendo, vem a menarca, vem a menstruação, vem a menopausa, e a pré-menopausa, a menopausa, isso tudo vai acontecendo e as mulheres só têm noção de que, é isso que deve acontecer, sim, mas tu pesquisar, tu vais conseguir entender o teu corpo, vais conseguir entender, nessa fase da vida, se calhar estou na pré-menopausa, se calhar por isso é que eu estou a sentir estes sintomas, porque tu já leste, tu já aprendeste, e isso é muito importante, até para passarmos para a próxima geração, para os nossos filhos, nossas filhas, nossas sobrinhas, é muito importante. E que essas dicas que nós fomos dando aqui fazem toda a diferença, como a Nair disse, a 30 minutos de caminhada num dia, 15 minutos de caminhada num dia, parece ser algo tão pequeno, mas isso praticado com constância faz toda a diferença. A questão da alimentação é muito importante, principalmente em dias como hoje, que tudo é muito fast food, é muito rápido, nem falo só da comida, mas nós estamos habituados tanto à própria informação, a velocidade com que a informação é transmitida, é tudo muito rápido, tudo muito processado, muito simples, mas tem coisas que nunca saem da moda e precisam ser como são, então as comidas precisam optar sempre por coisas mais saudáveis, menos coisas enlatadas, fazem toda a diferença na nossa alimentação. Quem puder, quem tiver condições, pode procurar ajuda psicológica, procurar um psicólogo, e hoje até uma colega minha da universidade mandou no nosso grupo da universidade uma notícia fantástica que agora nos seguros de saúde já vão incluir sessões de psicologia e de psicoterapia, então é ótimo, porque até bem pouco tempo não eram consideradas doenças, a psicologia não era considerada, é uma evolução para nós, como psicólogos, né, para nós isso é um ganho enorme, porque começamos a ter espaço, começamos a ter conhecimento, e a nossa questão não é nos conhecerem a nós ou conhecer a nossa formação, não é nada disso, é conhecer que as pessoas têm valor, e é como dissemos no início do vídeo, quando é uma questão física, as pessoas estão logo preocupadas, mas quando é uma questão emocional ainda tem esse estigma, essa coisa do desdenho, mas com essa inclusão agora da psicologia, das terapias, no seguro de saúde, já vem dar aqui mais um reforço, que é algo importante. São essas as minhas dicas, gostei muito dessa conversa. Muito obrigada por fazer parte desse projeto, né, do quadro de Mulher para Mulher, e poder ajudar desta forma muitas mulheres também, e com certeza muitas famílias. O tema de hoje, né, saúde mental. Se vocês gostam desse vídeo, não esqueçam de deixar vosso like, compartilhar com vossos amigos, compartilhar vossos estudos. Deixem aqui nos comentários também as vossas opiniões sobre esse tema, quem também entende disso, quem já passou por algum transtorno e graças a Deus conseguiu se recuperar. Então deixa também aqui o vosso testemunho aqui nos comentários. Mais uma vez, obrigada, Alda. Obrigada pelo convite. Nos vemos no próximo Mulher para Mulher, que será no mês de novembro. Beijo, beijo e tchau, tchau. Beijo, obrigada.